Luis Suárez, Sérgio Busquets, Jordi Alba, Javier Mascherano e Lionel Messi. Eu poderia estar aqui falando do Barcelona, que foi campeão da Champions League em 2015, mas eu tô falando do Inter Miami, que o Palmeiras vai enfrentar nesse Super Mundial. No vídeo de hoje eu te explico em detalhes como joga essa equipe e o que o Palmeiras precisa fazer para vencê-los. E o Inter Miami é só o primeiro dos 3 times que serão analisados aqui no canal, viu? Durante todo esse mês de maio, sempre às quintas-feiras, 11 horas da manhã, a gente vai trazer análises táticas completas de cada adversário do Palmeiras no Mundial. Então, bicho, inscreva-se agora para não perder mais nada. Hoje é do Inter Miami, daqui a pouco tem Al Ahly e depois análise do Porto para vocês também. E antes de partir para a parte tática, a gente precisa trazer aqui um contexto do Inter Miami, que é um dos times mais jovens desse Mundial. Fundado em 2018, o time da MLS começou mais conhecido como o time do Beckham, que é um dos donos do clube, e passou a ser o time do Messi quando ele chegou em 2023. De lá pra cá, o Inter Miami começou a se tornar aos poucos um protagonista na Liga Norte-Americana e também chegar em melhores colocações na Liga dos Campeões da CONCACAF. Em 2024, por exemplo, o time da Flórida chegou até as quartas de final, perdendo pro Monterrey, e nesse ano chegou às semis. Ainda no ano passado, o time do Messi também teve a melhor campanha na temporada regular da MLS, o que foi inclusive o motivo pelo qual eles foram convidados pro Mundial, se bem que vamos combinar que a FIFA foi uma gambiarra ali pro Messi pro Mundial. Beleza, mas Léo, como é que é o time em campo? Olha, na prática, é um time de amigos do Messi somado com alguns jogadores locais, porque o técnico do time é o Mascherano, que é ex-companheiro do Messi de Barcelona e que antes de treinar o Inter Miami treinou a seleção sub-20 da Argentina e sem muito sucesso. No elenco, além do próprio Messi, você tem Luis Suárez, Busquets e Jordi Alba, todos ex-jogadores do Barcelona, como eu citei no início, e ainda vários jogadores sul-americanos, especialmente argentinos. E não é exagero nenhum falar que o time é moldado pro camisa 10, porque é mesmo. Ofensivamente, o Inter Miami se organiza para deixar o Messi com liberdade para jogar e sem bola, tanto o Messi quanto o Suárez têm pouquíssimas obrigações defensivas. Falando sobre a escalação, a formação base do Inter Miami geralmente tem o Ustari no gol, que é um goleiro argentino de 38 anos, bem experiente, o Weigand, que é um lateral ex-Boca na direita, a dupla de zaga geralmente formada pelo Maxi Falcão e pelo Noah Allen, com o Jordi Alba ali na lateral esquerda. No meio, você tem uma dupla de volantes formada pelo Federico Redondo, que é filho daquele Fernando Redondo, né, grande volante, ao lado do Sérgio Busquets. E aí você tem mais uma dupla à frente, a gente pode chamar aqui de 2 meias abertos, mas vai variar a característica. Geralmente joga um cara mais construtor, como o Telasco Segovia ou como o Cremaschi, e um cara mais atacante, como o Allende ou o Picot. E aí na frente você tem Messi e Suárez com liberdade para jogar, é de fato um camisa 10 e um camisa 9. Começando então pela parte ofensiva, a saída de bola geralmente tem os 2 zagueiros mais baixos e os laterais se alinhando ali na linha dos volantes, então basicamente um 2+4. O Busquets, por característica dele, né, já é um jogador que a gente conhece muito bem, tem bastante liberdade para buscar a bola no pé dos zagueiros, para iniciar essa construção, para tentar ser o cara do passe vertical, só que muitas vezes também a intenção dessa saída com mais jogadores é tentar atrair essa primeira pressão do adversário para conseguir ligar os homens de frente com mais espaço. E falando nesses homens de frente, a movimentação deles acaba tendo muito a ver, no fim das contas, com a movimentação do Messi. Porque é claro que existem as características individuais dos jogadores, então esse cara que tem uma característica mais de construção, de passe curto, como o Segovia, vai jogar mais como um meia, vindo de fora para dentro, liberando o corredor pro lateral. Então nesse lance dá pra ver bem isso, o Segovia se juntando basicamente à dupla de volantes, e aí vira basicamente um 4-3-3. E do outro lado, o cara que é um pouco mais atacante ali, aberto, acaba virando mais de fato um atacante junto ao Suárez e também trocando com o Alba ali, quem joga por fora, quem joga por dentro. Só que aí, no meio disso tudo, você tem o Messi. Então o que o Inter Miami faz muitas vezes com esses jogadores, especialmente os mais ali da direita, é usar eles para compensar a movimentação do Messi. Então se o camisa 10 tá mais por dentro, quer receber ali mais centralizado, como nesse lance aqui, o lateral já sabe que tem que ultrapassar por fora, para compensar na largura máxima do campo. Ou então, se o argentino quer receber a bola mais na direita, por fora do bloco, vejam como aqui, tanto o lateral quanto o meia da direita, eles vêm por dentro, liberando esse espaço para o craque do time.
E aí não tem jeito, gente, é o Messi. Sendo bem sincero, o Inter Miami não é um time de grandes dinâmicas ofensivas, não é um time que chama atenção coletivamente quando tem a bola, mas os caras têm o Messi. Não é o Messi do Barcelona, não é o Messi de 10 anos atrás, é um Messi já mais velho, mais experiente, só que ainda é o Messi, meus amigos, não tem jeito. Ele é o melhor jogador da sua geração, é um gênio, é aquele cara que sem a bola corre pouco, às vezes você olha ele tá ali andando pelo campo, mas de repente quando a bola chega, aí a genialidade aparece. Seja num drible curto, numa enfiada de bola, limpando a jogada, finalizando, é de fato impressionante. Ele tá velho, mas ele ainda é o Messi. Então o grande perigo do Inter Miami ofensivamente não é uma dinâmica específica do time, mas é a qualidade técnica individual dos jogadores, e não só do Messi aqui, tá? Porque você tem o Busquets, que tem 36 anos, mas dá tempo e espaço pra ele achar um passe pra você ver o que ele vai fazer. O Alba tem a mesma idade dele, só que tem qualidade técnica. Se você deixar ele dominar, encontrar esse passe por dentro pro Suárez, que tem 38 anos, mas que sabe fazer um pivô, que sabe limpar a jogada, e aí você tem Messi conduzindo pra perna esquerda, tabelando com o próprio Suárez, que o entrosamento dos dois vocês já sabem que é absurdo. Aí a qualidade vai falar alto, não tem jeito. Sem essa técnica, sobra pouco pro Inter Miami, só que a gente tá falando aqui de jogadores que desfilaram futebol no mais alto nível do mundo, então a marcação tem que ser firme e sem dar espaço. Agora, meus amigos, defensivamente, aí a gente tá falando de muitos problemas coletivos que ficam evidentes em diversas situações. Quando o time tá postado pra defender, se organiza em um 4-4-2, com o Messi e o Suárez participando bem pouco, deixando o meio de campo com o fardo de correr por eles. Então se o adversário tenta jogar por dentro, aí os volantes vão ter que saltar pra pressionar. Quando a bola vem por fora, os pontas vão ter que saltar pra pressionar, né? Aqueles meias abertos. E o Messi e o Suárez, eles ficam ali no meio esperando uma roubada de bola pra poder acionar um contra-ataque com mais gás. Mas mesmo quando o Inter Miami tenta subir uma pressão ali, tentar sufocar a saída de bola do adversário, aí dois problemas bem graves acabam surgindo. Primeiro que o Messi e o Suárez, eles podem até aparecer que vão saltar pressão, dar uma ensaiada, mas na prática eles fazem aquela sombrinha no zagueiro, não pressionam de fato. E segundo, que enquanto os atacantes e os meias sobem, a última linha fica plantada lá atrás, então abre um buraco no meio. Olha nesse lance, por exemplo, a linha de ataque e a linha de meio campistas sobem para tentar pressionar, mas cadê a última linha? Quando o adversário limpa a jogada, surge um latifúndio pro cara carregar a bola, então esse é um tipo de lance que acontece muito com o Inter Miami. Aqui mais um exemplo, no mesmo jogo inclusive. Olha como, por mais que eles tentem subir a marcação, subir a linha de defesa, nem pressionam quem tem a bola em momento nenhum, eles estão ali, mas eles não estão constrangendo quem tem a bola. O adversário só roda até conseguir encontrar um passe por dentro. E eu vou até mostrar mais um, porque pra mim esse aqui foi o mais inacreditável de assistir. Olha como o Inter Miami sobe a marcação e cadê a última linha, minha gente? Nem aparece na imagem, o time está praticamente separado em dois. E mesmo com o zagueirão se jogando na bola ali, conseguindo ganhar a dividida no primeiro momento, olha a situação que se cria depois de dois toques do adversário. E dois toques meio nada a ver, assim, parece que são 45 minutos do segundo tempo de uma final que o Inter Miami tá perdendo, mas não, aqui a gente tá falando de 33 minutos do primeiro tempo. Dessa maneira, o Palmeiras, conseguindo superar essas duas primeiras linhas de marcação, vai encontrar muito espaço entre as linhas para aproveitar, para partir para cima dessa última linha. E falando nessa última linha de marcação, ela também pode ser facilmente manipulada. E aqui está um outro caminho para o Palmeiras conseguir marcar gols. Quando eu falo em manipular a linha, eu tô falando sobre atrair o adversário, fixar o adversário, arrastar um jogador dessa última linha propositalmente para conseguir abrir um espaço. Olha só, aqui percebe como só de ter um adversário pisando na lateral do campo, o lateral direito do Inter Miami já foi atraído e surgiu uma janela entre lateral e zagueiro para outro cara infiltrar. É simples assim, você posiciona um cara aberto com a intenção de abrir esse espaço. E o zagueirão do Inter Miami nesse lance, meus amigos, eu fiquei com vergonha ali assistindo.
Mas isso não é só entre lateral e zagueiro não, tá? Pode ser inclusive com a própria dupla de zaga também. Olha aqui como na origem da jogada, cada atacante do adversário atrai o zagueiro para um lado, um para a esquerda, outro para a direita. E por mais que o Vancouver aqui, que é o adversário do Inter Miami no jogo, volte a bola, recomece a jogada, o espaço continua ali. Então no lançamento, mais uma vez sem pressão inclusive, o time consegue aproveitar esse espaço criado em profundidade. Ou seja, é um time muito frágil defensivamente, meus amigos. O Inter Miami, o que eles vão tentar fazer, vão querer fazer pelo menos, é ter a bola, é tentar se sobressair na parte técnica, que é o grande ponto positivo que de fato eles têm. Em contra-ataque, por exemplo, eles geralmente machucam um pouco o adversário porque tem poucos jogadores de velocidade, de explosão, de verticalidade para atacar espaço. E inclusive no momento de perda de bola, você vê o reflexo disso também. Essa transição defensiva do Inter Miami, né, esse comportamento depois da perda da bola, acaba sendo prejudicado pela quantidade de veteranos no time, porque eles vão demorar mais para voltar. Então muitas vezes os adversários conseguem gerar chance em contra-ataque. É o ônus e o bônus de você ter todas essas lendas no time, né? Todo mundo de 36 anos pra cima. Com a bola no pé, eles são ótimos. Só que sem a bola, Messi e Suárez não vão participar muito. Busquets e Alba vão acabar tendo um papel importante por conta disso, mas com menos gás do que já tiveram antes. Então, mais espaços acabam aparecendo na defesa. Não tem jeito. O que o Palmeiras precisa fazer é aproveitar esses espaços, é ter tranquilidade com a bola, porque esses espaços vão aparecer. E sem bola, ter cuidado com esse potencial técnico do adversário. Ah, Léo, mas o Messi tá com 72 anos. É o Messi, meus amigos. Ah, Léo, mas o Messi já virou bisavô. É o Messi. Léo, o Messi está entrando em campo de bengala. Meu amigo, é o Messi. Tem que marcar o cara. Mas enfim, o que você achou? Você acha que dá pro Palmeiras vencer o Inter Miami? Tem como parar o Messi? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E não esqueça que essa é só a primeira análise de adversário do Palmeiras nesse Mundial. Tanto o Al-Ahly quanto o Porto, outros adversários do grupo, também serão analisados aqui taticamente, sempre às quintas-feiras, 11 da manhã deste mês de maio. Então já inscreva-se aqui no canal para não perder e deixa o like pra gente saber que você curte esse tipo de conteúdo, porque também a gente só vai fazer se vocês curtirem, né? Então se você gosta, deixa o likezinho que aí a gente vai saber e vai caprichar nas outras análises também. Ah, e pra você que clicou nesse vídeo, assistiu e não tá entendendo nada desse estúdio, desse cenário novo, de tudo isso, coisa maravilhosa, significa que você não viu o nosso especial de 100 mil inscritos que saiu no último sábado, hein? Então eu vou te dar a oportunidade, tá aqui na sua tela, é só clicar aqui pra assistir agora mesmo e entender todas as novidades que a gente trouxe, eu tenho certeza que você vai gostar.